Verão, voltamos com informações sobre a tragédia causada pelo desabamento do teto da igreja Renascer em Cristo, em São Paulo. Olha, parecia uma operação de guerra. A rua da igreja, que fica no bairro Cambuci, região sul de São Paulo, se transformou num grande acampamento, onde as vítimas receberam os primeiros socorros no asfalto mesmo, né? É, exatamente. E do lado de fora da igreja, os parentes desesperados procurando por fiéis que tinham ido ao culto. Correria, tumulto, pânico numa das maiores igrejas de São Paulo, a sede da Renascer. O desespero começou no final da tarde, quando um grupo de fiéis deixava a igreja. Era intervalo entre os cultos e o teto do templo desabou. Sabendo, outros parentes que me ligaram e falaram que tinha caído o teto da igreja. Foi assim que eu fiquei sabendo, pelo celular. A ajuda veio de todos os lados. Bombeiros, policiais civis e militares e até mesmo de quem compartilha de outras crenças. Foi um trabalho de solidariedade, que contou ainda com a ajuda dos próprios fiéis. A gente precisa de água e de copo descartável. Toda a igreja de Cristo, todos os irmãos que estiverem nos assistindo agora, manda água, manda copo descartável. Em frente à igreja, na rua, foi montada uma estrutura para receber as vítimas. Eram os primeiros socorros. Médicos, voluntários, gente que tinha apenas um objetivo: salvar vidas. O número de feridos e mortos mudava a cada momento. A dificuldade maior era conseguir entrar no templo, já que havia o risco de um novo desabamento. A rua na região do centro da cidade foi fechada por um comboio de ambulâncias e viaturas. 75 homens do Corpo de Bombeiros estão atuando, mais as viaturas do SAMU, que também nos auxiliam muito, mais equipes da CET e Defesa Civil, que estão trabalhando todos em conjunto. Até a chegada do socorro, foram vizinhos e comerciantes da igreja que ajudaram as vítimas. Foram apenas alguns minutos, um tempo curto, mas que ajudou a salvar inúmeras vidas. Mesmo com a maioria das vítimas resgatadas, muita gente permanecia do lado de fora esperando notícias. Lá dentro, como mostram essas imagens exclusivas da Record, o trabalho dos bombeiros continuava de forma incansável. Ainda existia a possibilidade de mais vítimas estarem embaixo dos escombros. Abatido pela tragédia, o responsável pela igreja disse que o prédio estava regular e o telhado ainda novo. A parte documental nós temos toda e vamos apresentar. Eu acho que agora o nosso momento, a maior preocupação que a gente tem hoje e agora é com as vítimas. E o helicóptero da Rede Record sobrevoa o local dessa tragédia. Nós vamos falar com o repórter Alexandre Colim. Alexandre, bom dia. Os bombeiros ainda estão por aí, conseguimos ver o trabalho deles incansável nas imagens, trabalho que durou toda a madrugada. Existe a chance de mais vítimas sob esses escombros? Pois não, Eduardo, existe sim. Bom dia a você, bom dia a Luciana. Existe sim a possibilidade, os bombeiros acreditam nessa possibilidade e vão continuar trabalhando em busca de possíveis vítimas que ainda estejam sob os escombros. Para isso, o Corpo de Bombeiros trabalha desde as primeiras horas da noite de ontem, trabalharam durante toda a madrugada e, de acordo com o Tenente Jodas, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros, as buscas por vítimas, enfim, por pessoas que ainda estejam sob os escombros, só vai terminar quando 100% desses escombros forem retirados do local. Para isso também, Eduardo, o Corpo de Bombeiros vai trabalhar com o auxílio de cães farejadores. Ao todo são 5, eles trabalham em um esquema de 20 minutos, descansam 40, mas esse trabalho em função do revezamento não deve ser interrompido durante todo o dia. Por esse motivo, portanto, por conta dessa expectativa e da possibilidade de encontrar vítimas sob os escombros e com vida, Eduardo, as buscas não devem parar. Inclusive, existe uma pessoa desaparecida, uma família procurou o Corpo de Bombeiros e o tenente que coordena aí essa operação de busca para relatar que um parente seu, um homem de 47 anos, teria ido ao culto e até agora essa família não tem notícias dele, mas por enquanto também não foi encontrado, não estaria em nenhum dos mais de 15 hospitais para onde as vítimas feridas foram levadas. Eu gostaria que você, por favor, Alexandre, abrisse um pouco a imagem para a gente. Quantos bombeiros você estima estejam aí agora trabalhando ainda na remoção dos escombros? Olha, Luciana, a gente não tem uma contagem exata, mas a gente pode perceber do alto que são pelo menos uns entre 15 a 20 homens do Corpo de Bombeiros
nesse momento, trabalhando no local do desabamento. Desde ontem, Luciana, o Corpo de Bombeiros trabalhou com um efetivo de 100 homens. 100 homens estão se revezaram, repito, desde as primeiras horas da noite de ontem, trabalharam durante toda a madrugada, foram várias viaturas deslocadas para este local, portanto, são 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando em sistema de revezamento, Luciana. As imagens do helicóptero da Rede Record, nós vemos todo o grande aparato montado, não é, para que o socorro e o resgate continue durante todo o dia de hoje, o tempo que for necessário. Afinal de contas, ainda há uma informação controversa, que é sobre quantas pessoas efetivamente estavam dentro da igreja, no momento do desabamento. A igreja mesmo, a Igreja Renascer, falou em 600 pessoas no horário do desabamento. Depois corrigiu o número para 60. Falou-se em cerca de 150 pessoas, ou seja, ninguém sabe ao certo quantas pessoas estavam ali no interior. Até e isso prejudica, né? Foi entre um culto e outro. Um havia acabado de acabar, literalmente, e o outro estava começando. Então, algumas pessoas saindo, outras entrando. Por isso, até essa dificuldade aí nesse número. Olha, a Rede Record está acompanhando este caso desde minutos depois do desabamento. Nós acompanhamos durante parte da noite, início da madrugada, o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros, que precisou levar geradores, olha aí, para conseguir produzir energia elétrica na região, com grandes holofotes de luz, para ajudar a procurar pessoas, né? Até o final da madrugada de hoje, eram 7 pessoas mortas. No início da manhã, confirmou-se mais um, a 8ª vítima. Só que muito mais gente pode estar aí embaixo. Essa é a expectativa do Corpo de Bombeiros e é por isso que ele não para de trabalhar. Embaixo de cada coluna, embaixo de cada pedaço de metal pode estar um sobrevivente. E é bom lembrar que em casos de desabamento, a chance de sobrevivência é muito maior do que em casos de deslizamento de terra, por exemplo. Né? Sem dúvida alguma. Você tem casos em que uma pessoa consegue sobreviver esperando por socorro dias embaixo de escombros. Exatamente, porque pode haver oxigênio, né? Ele pode estar ali em algum local. Agora, os bombeiros trabalham com todo cuidado, esse trabalho é lento, porque sempre há riscos de novos desabamentos que colocariam em risco a vida dos próprios homens do Corpo de Bombeiros. A estrutura é muito pesada, olha aí essas vigas de ferro, então existe uma dificuldade muito grande para remover tudo isso, não é um trabalho rápido. Até agora ninguém informou qual é a data, né? Qual é o ano da construção desse prédio, da construção desse galpão onde funcionava a igreja, porque na verdade isso daí foi no passado um cinema, era o Cine Riviera. A igreja foi fundada em 86, provavelmente no começo da década de 90 o cinema se transformou em igreja e ontem o dado efetivamente curioso é que era final de um culto, começo de outro e tudo desabou. Como se fosse um grande pedaço de isopor, na verdade, esse telhado. Em segundos, né? E olha, das 8 vítimas do desabamento do teto da igreja, uma ainda não foi identificada. A repórter Camila Busnello está no Instituto Médico Legal de São Paulo e tem as informações ao vivo. Camila, o que é que falta para o reconhecimento desse outro corpo, hein? Bom dia, Eduardo. Falta a família vir reconhecer o corpo de uma mulher adulta. O ML passou essas informações sobre essa vítima que ainda não foi identificada. Ao todo, são 7 vítimas que foram trazidas para cá, para o Instituto Médico Legal, na região central de São Paulo. Essas vítimas foram trazidas para cá durante a madrugada, vítimas que perderam a vida ainda no local do desabamento. Todas são mulheres, todas essas vítimas são mulheres. A mais velha tinha 80 anos de idade, se chamava Acira Alves da Silva. Ela estava acompanhada da filha Maria Amélia de Almeida, de 62 anos, e também entre as vítimas tem uma adolescente de 15 anos, Gabriela Lacerda, do Nascimento Uchoa Brito. Todas essas vítimas estão aqui no ML, os corpos já foram liberados pelo ML, o trabalho, portanto, do ML já terminou. Agora o que falta é a papelada para a liberação desses corpos. Os familiares foram até a funerária central para tratar da parte burocrática para a liberação dos corpos. Portanto, esses corpos devem sair nas próximas horas aqui do Instituto Médico Legal. Os parentes e amigos dessas vítimas estão aqui, passaram a madrugada, continuam aqui no ML, né, para tratar desta liberação. Estão muito abalados, poucos quiseram conversar com os jornalistas, mas os que falaram pedem uma explicação para o que aconteceu. A igreja Renascer em Cristo presta assistência psicológica e também ofereceu ajuda para o enterro das vítimas. Mesmo assim, algumas famílias preferem fazer isso por conta própria. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.